estamos aqui hoje. Hoje é dia 5 de março de 2026. Hoje nós estamos colocando uma mensagem forte aqui, ó. Só existe dois tipos de pessoas nesse mundo: as do bem e as do mal. De que lado você está? Aqui Tiago, esse Tiago aí é um dos irmãos de Jesus Cristo, filho de Maria. E ele diz assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Viu? E o Senhor Jesus aqui em Mateus 6:24, Jesus chega a dizer assim, olha lá. Jesus chega a dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz que onde tiver o teu coração, você vai saber quem você é. Jesus ainda disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Eu estou colocando essa parte hoje. Hoje eu vi tanta notícia negativa na internet, tanta coisa que eu fiquei assim, me senti enojado. Vocês sabem o que é sentir nojo, né? Hoje eu vi um caso de um pastor aí, que ele foi pego dentro de um motel. Pelo menos essa notícia aí, né? Alguns declararam, eu até fui ver, saber se era verdade. E é verdade mesmo. Ele estava ali e ele teve um ataque cardíaco lá no motel. E vi tantas coisas negativas hoje. Eu vi muito assalto acontecendo na cidade, muito atropelamento. Eu andei pelo centro de Manaus hoje e vi a cidade abandonada, como eu já disse várias vezes aqui, que nossos políticos, eles só olham para Manaus, lá para a parte onde tem o Lúcio Almeida, que é um monumento, que o prefeito, porque não sei se a ex-mulher dele, que ele é viúvo, ele fez lá um monumento, parece que para ele só existe o Lúcio Almeida. O resto dali do centro é uma cracolândia mesmo. E eu falo isso há muito tempo. Eu não tenho um lado de político. A minha política é o povo, é ver as necessidades. Hoje eu visitei 2 UBS. Eu faço o exame, eu não tenho plano de saúde. Eu vou dizer bem claro aqui para você. Eu uso essas unidades básicas, faço como qualquer pessoa. Eu não sou sobrenatural, não sou super-herói. Eu estou fazendo o meu check-up nessas UBS e eu vejo o povo. Eu vejo o sofrimento do nosso povo. Não tem internet. Enquanto a minha internet pega, a internet que o governo, que a prefeitura não funciona. Então, para você ter uma ideia, existe um descaso muito com as pessoas. Eu coloquei essa imagem aí para você pensar que é assim que os nossos políticos, eles tratam o nosso povo. Eu falo no mundo inteiro, não somente no Brasil. Você observa que aí tem uma torneira e o cara tá segurando ali a mangueira, né? Para que a pessoa não beba água. Aqui em Manaus, aqui a água do Amazonas, ela faz isso aqui, ó, com o povo amazonense. Apenas na Ponta Negra e Adrianópolis não falta água. Sabe por quê? Porque era do rico. Agora, na maioria, 80% de Manaus não tem água. Ele desliga a torneira. Aí sabe o que acontece nesse negócio? Liga, fecha, acaba quebrando os canos gerais, aí fazendo vários acidentes na cidade, destruindo a cidade de Manaus. Ela está totalmente cheia de cratera, graças a essa empresa Água de Manaus, que está destruindo Manaus há mais de 10 anos. Está acabando com o asfalto da cidade, porque eles ficam quebrando cano, fazendo buraco. E é assim que eu vejo hoje. Uma cidade rica que tem bastante água, mas aqui vivemos como se fosse racionamento de água. Chove, quando chove, desliga a torneira, para ninguém usar água. Para a gente tomar banho com a água da chuva, só pode ser. E eu vejo a miséria do nosso povo. Ninguém enxerga. Ontem saiu a notícia que só no centro e na zona sul de Manaus tem 3.000 pessoas morando nas ruas. Isso eu já denunciei, eu mesmo divulgo, eu mesmo passo. Eu sou professor de história, eu fico na cidade escrevendo e dizendo para o jornal: por que vocês não fazem isso? Não tem só 3.000, amigo, tem mais de 50.000 pessoas entregue. Parecem pessoas que eu comparo as pessoas que moram nas ruas semelhante àqueles nazistas
aqueles judeus que moravam em gueto, que moravam naquelas penitenciárias sem comer, passando 30 dias sem comer nada, pessoa bem magrinho. Eu vejo todo dia. Ontem morreu, está morrendo, hoje está acontecendo, eles mesmos estão se matando. Eles passam o dia se drogando, aí eles têm um ataque e está acontecendo. É isso que aconteceu hoje. Só hoje em Manaus houve 3 mortes de pessoas envolvidas com o Cracolândia. Outros estavam bebendo cachaça, os irmãos, um acabou matando o outro a facada, porque estava muito embriagado da cachaça. O outro estava totalmente drogado, na briga com o marido lá, dentro de casa, se drogando. A mulher deu uma facada no coração do marido. Nós estamos cercados de notícias. E as notícias que mais aparecem na televisão, que me dá nojo, é as notícias políticas. 70% do que aparece na televisão é politicagem. É um falando mal do outro. É o sujo falando mal do mal lavado e as pessoas bonitas. E as igrejas aí, em vez de estar pregando o evangelho, estão se vendendo. Mais uma notícia, uma igreja grande aqui de Manaus. 2 pastores foram pegos recebendo dinheiro de política. Dá nem começo. A política só vai ser no final do ano, mas muitas igrejas já estão se negociando. Se você, pastor, eu vou dizer aqui minha opinião. Você, pastor, que está recebendo essa mensagem, que está assistindo, você que está pegando dinheiro de político, você está pegando dinheiro de Judas Iscariotes, você está pegando dinheiro de sangue, dinheiro maldito, dinheiro amaldiçoado. E sabe o que tem acontecido com muitos pastores aí, ó? Muitos pastores, amigo meu, que já se meteram com política, as igrejas dele, a maioria foram tão amaldiçoadas que muitos já fecharam as portas. Muitos pastores estão enfrentando batalhas tremendas, porque se meteram com política. Se você quer ser abençoado, ouça o que eu estou falando nessa noite. Você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e dinheiro. Dinheiro imundo. O apóstolo Paulo disse que o dinheiro do mundo, o dinheiro que vem profano, ele é a raiz de todos os males. Tem pessoas aí que se matam. Vocês estão vendo aí as pessoas se matando, as pessoas matando o pai, matando mãe. Hoje eu vi uma mulher dentro do ônibus, ela contava a história. O filho tá para matar a mãe porque ele quer dinheiro para droga. Todo dia nós estamos assistindo isso. A maldição das drogas está destruindo o nosso Brasil e o mundo. O presidente Trump atacou a Venezuela porque ele disse que a Venezuela tem um cartel que distribui. Mas não acaba. Aqui em Manaus pega-se toneladas e toneladas de droga, mas não se acaba, porque os próprios policiais, e essa semana já foram presos na semana passada, mais de 12 policiais envolvidos com tráfico. Nós estamos vivendo, meu amigo, uma maldade fora do controle. Você está vendo aí, você que está em outro estado brasileiro, você está assistindo de camarote o que eu estou falando. As pessoas estão até do lado do mal. Tem pessoas que dizem que são cristãos, católicos, evangélicos, mas torce para o Brasil se destruir. Eu não estou do lado de político nenhum, porque é obrigação do político atender o povo. E nós estamos assistindo de camarote o Brasil sendo destruído por essas políticas de direita, de esquerda, coisas nojentas que nós estamos assistindo todos os dias. Onde falar a verdade, como essa semana eu vi padres aí serem punidos porque eles falaram a verdade. Na Bíblia não existe outro tipo de sexo, só existe o homem e a mulher. As invenções quem criaram foi o homem. Você é o que você vai ser. Eu disse para um rapaz um dia desse, você vai ser o que você quiser, mas tudo que você está fazendo você vai prestar conta com Deus. Nós pastores não condenamos ninguém, nós pregadores não condenamos ninguém, os padres não condenam ninguém, eles têm que pregar essa palavra aí, ó. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E todo aquele que comete pecado vai morar no inferno. Porque o inferno foi feito não somente para a raça humana, não. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que querem seguir o diabo. Um dos salmos lá, você lê lá o salmo. Tem um salmo lá, o salmo 9, você vai ver lá. Ele fala do inferno, o salmista fala do inferno no salmo 9. Quer ver? Leia lá. Ele fala que o inferno é para todos aqueles que não obedecem, aquelas pessoas que se esqueceram de Deus. Então, você que está esquecendo de Deus, você quer morar no inferno? De que lado você está?
Estou colocando uma música de meditação, Palácios, que muitos olham muito para a política. Essa música foi feita há 30 anos atrás e a política suja continua dominando o nosso Brasil. É triste eu dizer para você, olha, que eu estou ficando velho, né? Eu cresci nesse país onde eu nunca vou fazer 60 anos, nunca vi o nosso país melhorar. Quando melhora um pouquinho, a corrupção volta no estado, um estado rico que nem o Amazonas, mas 80% do nosso estado vive na miséria, as pessoas comendo naquele restaurante de R$1, aquele restaurante que é resto de comida, que há muita gente vivendo na miséria. Infelizmente é a realidade do mundo, é essa. 10% das pessoas do mundo são ricas e 90% são pessoas pobres que precisam de ajuda. Só Deus dá causa, né? Só a misericórdia de Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, só o Senhor pode nos ajudar, meu Pai. Eu oro todo dia aqui nesse grupo de oração, às vezes eu falo duro porque eu falo com o meu coração, com a minha alma. Eu não faço politicagem, eu não faço aqui brincadeira de religião, porque a minha religião não é denominacional. A minha religião foi o que o Senhor Jesus mandou a gente fazer: visitar os órfãos e a viúva, atender o necessitado, orar pelos enfermos, pelos doentes, libertar os cativos e apregoar o ano da salvação, o ano aceitável que nós já estamos, pregando todos os dias a salvação e a mudança de vida. Que o Senhor salve essa pessoa que está recebendo essa palavra. Que o Senhor ajude os carentes, os que estão necessitados de água, porque nessa quintura grande que está dando 2 dias de quintura em Manaus, muitos estão com as águas cortadas, muitos não têm rede elétrica, têm que aguentar esse calor abrasador que deu na cidade hoje, de 35 a 40 graus. Senhor meu Deus, toca no necessitado, ajuda essa pessoa que está vivendo no lamaçal. Quando eu falo lamaçal, eu estou falando daqueles que estão morando na Cracolândia, no meio do lixaral. Muitas pessoas, mais de 50 mil pessoas aqui em Manaus moram em lugares que não deviam morar, no lamaçal, no lixaral. E eu te peço, meu Deus, nós temos pregado muito, mas sabemos que nós temos sido apenas uma gota no oceano. Que o Senhor levante mais pregadores, Senhor, para pregar o tempo e fora de tempo a mensagem de salvação. Salva, meu Deus, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de trás, da frente. Visita, Senhor, o vizinho desta casa que precisa de uma palavra, que precisa de um pão, porque muitas pessoas não têm nem o que comer, não têm o que vestir, estão desempregados. E muitas pessoas às vezes estão no bom e do melhor, não olham para o necessitado, não ajudam ninguém. Muitas pessoas vivendo um falso evangelho, um evangelho de mentira, um evangelho que não ajuda ninguém, um evangelho que não ama o próximo, o evangelho que não visita hospitais, o evangelho que não faz nada pelo carente. O Senhor mandou a gente ajudar aquelas pessoas, estender a mão amiga, e muitos estão como nesse desenho que eu coloquei, as pessoas fechando a torneira, a pessoa não ajuda ninguém, as pessoas não dão nada, não fazem nada para mudar a vida de ninguém. Senhor, eu te peço a tua misericórdia sobre a nossa nação, que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor toque nessa nação. Eu sei que a política não vai mudar o nosso Brasil, mas eu sei que o verdadeiro evangelho da luz, a luz da salvação está sendo pregado nos 4 cantos, e o Senhor vai salvar, e o Senhor vai restaurar, e o Senhor vai mudar a sorte dessa nação. Pai, eu oro por todos nessa noite, por todos os políticos em geral, porque nós não estamos lutando por políticos, mas te peço que o Senhor levante homens honrados, assim como o Senhor levantou José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Ele é chamado de senador honrado. Que o Senhor levante nessa política homens realmente para ajudar os carentes e necessitados. Pai, confirma a tua bênção na nossa nação. Nós oramos nesse dia, nessa quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Abençoa todos, meu Deus, conforta os que estão doentes, conforma os que estão de lutos. Meu Pai, a família da Arlene, conforma o Júnior, meu Pai. Conforta, Senhor, meu Deus, aquela família. Conforta os que estão
passando pela prova, pelo deserto, que estão realmente vivendo o sobrenatural. Abre a porta, Senhor. Ainda amanhã, nessa sexta-feira, que a porta do emprego se abra e que essa pessoa consiga um emprego para honrar, para viver dignamente, Senhor. Pai, abençoa meus irmãos, a minha família, a minha parentela. Eu oro por todos e declaro a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare comigo: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você.